Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina. Eu já conclamo a você que nunca deixe de estudar a lição da Escola Sabatina. Estude cada dia, ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, porque quem será privilegiado, recompensado, fomos nós que estudamos a Palavra de Deus. Cada trimestre nós temos um assunto especial. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. É chamado como o segundo livro da lei. E nessa lição, vamos estudar essa semana a lição 6, ou a lição 6ª. E nós vamos estudar um tema chamado Que Nação Há Tão Grande? O verso para nós memorizarmos está lá em Deuteronômio 4, verso 8, que diz o seguinte aqui na palavra de Deus. E que grande nação é que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Deus convidando, Deus dizendo a Moisés de que essa nação, se ela cumprisse aquilo que Deus tinha ordenado à nação, ela seria uma bênção na vida de todas as outras nações. A lição aqui tem no seu auxiliar, diz assim: onde acharemos leis mais nobres, puras, justas, do que as que se acham expostas nos livros dos estatutos, no quais está registrada a instrução dada a Moisés para os filhos de Israel? De que outra fonte podemos colher semelhante força ou aprender tão nobre ciência? Que outro livro ensinará tão bem aos homens a amar a Deus, temê-lo e obedecê-lhe? Que outro livro apresenta aos estudiosos ciência mais enobrecedora, história mais maravilhosa? Ele retrata claramente a justiça e prediz as consequências da deslealdade para com a lei de Jeová. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 428. O Senhor tem concedido grande luz e privilégios ao seu povo. Foi assim na época de Moisés e é assim nos nossos dias. Durante essa semana nós vamos aprender qual bênção Deus tem para nós se nós formos fiéis e sermos não só fiéis, mas sermos o povo que representa Deus nesse mundo a todas as nações. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê sabedoria, discernimento e que cada um de nós possa estudar diariamente a lição da Escola Sabatina. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. A lição de domingo, ela tem como título Não acrescentem nem diminuem. A palavra de Deus ela é perfeita. Deus entregou a Moisés a palavra da forma que ele foi inspirada por Deus. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos eles inspirados. Moisés apenas escreveu. E aqui na lição, em Deuteronômio 4, 1 e 2, diz assim: tudo que eu tenho ordenado observarás, nada lhes acrescentarás e nem diminuirás. Por que isso? Porque a palavra de Deus é perfeita. Se a palavra é de Deus, a gente fala isso, a palavra de Deus, não é a palavra do homem, a palavra do rabino, a palavra do sacerdote, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é perfeita. E em Mateus 15, versículo de 1 a 9, Jesus teve uma grande discussão com os escribas e fariseus, justamente por isso que eles acrescentaram tradições, eles cuidavam mais das tradições do que da palavra de Deus, tanto que ao redor do sábado, eles acrescentaram mais de 613 regras para guardar o sábado que não são bíblicas. Então eles ficavam bravos com Jesus, discutiam com Jesus, porque Jesus simplificava, porque ele dizia a palavra de Deus é dessa forma. E Jesus lá no verso 9 diz assim: eu não em vão me adoro ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles estavam preocupados com as tradições, com os ensinamentos humanos. Eles esqueceram que a palavra de Deus ela se basta, porque ela é perfeita, porque foi o próprio Deus que inspirou para escrever a sua vontade. E na lição diz assim: o Senhor disse a eles que cumprissem os estatutos e juízos e que não acrescentassem nem diminuíssem nada a sua palavra. Por quê? Afinal, porque iriam
querer mudar a lei de Deus, nós sabemos a resposta. Se é algo que mais se ataca nos dias de hoje, é a lei de Deus. Pode-se guardar todos os mandamentos, principalmente o quarto mandamento. As igrejas cristãs, evangélicas, não pregam, argumentam que o sábado foi cravado na cruz, assim como a lei. Argumento que o Velho Testamento também não existe mais, não precisa mais ser observado, porque existe a partir de Cristo só o Novo Testamento. E a pergunta é, qual a Bíblia que Jesus tinha na sua época? O Velho Testamento. Se o povo judeu que tinha esse tesouro nas suas mãos para ser uma bênção para as nações, não pregou a palavra de Deus porque se agarrou às tradições, principalmente eles esqueceram muitas coisas a respeito dos ensinamentos de Cristo, não pregaram, rejeitaram o próprio Jesus. As igrejas hoje cristãs e ditas cristãs e evangélicas também têm se desviado da verdade, têm ensinado coisas que não são bíblicas, ensinam que não se precisa guardar mais a lei, ensinam-se que não precisa mais guardar o sábado, ensinam que algumas igrejas cristãs ou evangélicas que a alma é imortal, que nós, quando morremos, vamos para algum lugar lá no céu, quando não é bíblico. Algumas religiões ensinam que a mediação foi substituir a mediação de Cristo pela mediação do homem. Então vejam a nossa responsabilidade. É um privilégio guardar a palavra de Deus, mas nós temos uma responsabilidade. Pregar essa verdade no meio de tantas discordâncias, né? Tantas pessoas fazendo esforço para não pregar a palavra de Deus, mas muitas vezes são contra a palavra de Deus, rebatem a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Mas nós precisamos ser fiéis a essa palavra, pregá-la da forma íntegra, de Gênesis a Apocalipse, sem se desviar uma palavra ou uma vírgula. Satanás tem sido perseverante e infatigável em seu esforço para levar avante a obra que começou no céu. Qual? Mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu antes da sua queda, que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. E muitos hoje ainda pregam sobre isso. Rejeitam a lei de Deus, rejeitam a palavra de Deus na sua íntegra. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, em Mateus 4:4, nós conhecemos muito bem esse verso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus, ela é santa. É uma palavra que nos transforma, nos educa, nos orienta para uma vida semelhante à de Cristo. Que nós possamos ser fiéis. Nós não temos o direito nem a pretensão de aumentar ou diminuir qualquer coisa da palavra de Deus, mas que possamos ser fiéis aos seus ensinamentos na nossa vida diária. Essa é a minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridos ouvintes. Que a paz do Senhor seja com todos nós. Vamos estudar a lição hoje de segunda-feira. Baal Peor. Nós estamos estudando que nação há tão grande como Israel, como o povo de Deus, né? E lá em número 25, aqui a nossa lição nos chama atenção para 25, de 1 a 15. Então, o que foi que aconteceu lá? Deus, o Moisés estava repetindo tudo para aquele povo que Deus tinha dito, que tinha acontecido, quais eram as obrigações deles, como eles deveriam guardar a palavra do Senhor e obedecer. E foi exortado a eles várias vezes para eles permanecerem separados às nações pagãs, porque eles adoravam ídolos e ia fazer eles a se prostituírem. Né, irmãos? Prostituírem não quer dizer só sexualmente, mas se prostituírem com outros deuses, com as práticas pagãs dos outros povos. E aqui nós vimos uma história bem triste, né? Quando eles estavam chegando pertinho da fronteira, eis que um pedacinho do povo
se envolveu lá com os moabitas. Elas convidaram eles para uma festa e eles caíram nas armadilhas daquele povo. Adoraram a Baal, fizeram, né, se prostraram diante de outros deuses e a ira de Deus se acendeu contra aquele povo que foi lá se envolver com as midianitas. Que triste, irmãos, o que aconteceu. Então, a nossa pergunta 3 diz o que aconteceu e quais verdades espirituais e práticas o povo deveria ter tirado da situação. Aquele povo que não se envolveu, ele aprendeu uma grande verdade sobre Deus, que Deus é amor, mas também que Deus é juiz e Ele ama o seu povo acima de qualquer coisa. Então, quando nós lemos Números 25, de 1 a 15, nós aprendemos uma coisa. O povo se prostituiu com as midianitas e Deus os puniu. Por que Deus os puniu? Porque Deus é zeloso, queridos, e Deus não queria que todo o povo fosse para o mesmo caminho. Então, para preservar a muitos, Deus teve que punir a poucos. E Deus disse para aquele povo, para Moisés, Moisés, manda todos os chefes de cada tribo irem lá e matarem aqueles. Que triste, né, irmãos? Um irmão ter que matar outro irmão. Mas era o juízo de Deus. E daí aconteceu uma coisa muito triste. Um daqueles irmãos levou uma midianita lá para dentro do arraial. Que afronta contra Deus, né? A gente pensa, mas que cruel que foi isso. Mas, irmãos, Deus sabe tudo. Deus sabe o dia de amanhã. Se Ele não fizesse isso, toda aquela nação ia se perder. Claro, alguns sempre salvam, né, irmãos? Mas o que aconteceu? Eleazar foi até lá, pegou a sua espada, foi até lá, a tenda daquele homem, e matou ele e a mulher. Então Deus fez uma aliança com Eleazar. Ele disse que agora todos os descendentes de Arão seria sacerdotes para sempre. Então isso agradou a Deus e a ira acabou. Vocês pensem bem, enquanto um povo chorava na frente da congregação, aquele homem foi lá e trouxe a midianita para dentro do arraial. Isso foi uma afronta muito grande para com Deus e para com os outros povos que estavam chorando de tristeza o que ia acontecer com aqueles que foram para lá e com eles. Deus podia destruir a todos e arrumar outra nação, mas Deus não fez isso porque Deus ama seu povo acima de qualquer coisa. Queridos irmãos, eu também anotei aqui que o objetivo de Satanás era fazer aquele povo ser exterminado, todos, que por detrás daquela tentação estava Satanás. Mas Deus estava com eles dia a dia e Deus é a nossa força. Hoje em dia também acontece isso com a gente. Olha só o que diz em Salmos 17, verso 5. Dirige os meus passos em teus caminhos para os meus pés não resvalarem. Se Deus está conosco, Ele vai dirigir os nossos passos. Esses homens, eles se dispersaram. Eles não estavam com Deus todos os dias. Por isso que eles caíram na tentação de Satanás. Não pensem vocês que Satanás não estava lá naquela época, o que ele estava lá, fazendo aquele povo cair vez após vez. Terça-feira, sejam fiéis ao Senhor. É o nosso título. Sejam fiéis ao Senhor. E é para nós também. É um forte compromisso que nós temos para com Deus. E aquele povo também tinha esse compromisso com Deus. Em Deuteronômio 4, versículo 4, diz assim: porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Todos que foram fiéis a seu Deus estão vivos. Então Deus tem este ponto para conosco. Todos.
Todos que tinham se prostituíram foram eliminados, infelizmente, né? E todos que não foram, eles se perseveraram e foram fiéis e foi poupada a sua vida. Então, irmãos, o amor a Deus, o temor ao Senhor, era obediência. Quem amava a Deus, temia a Deus, tinha que ser obediente. Eles tinham que ser fiéis a Deus, porque Deus fazia tudo por eles. E Deus era a força deles. Deus estava com eles. Assim Deus também está conosco todos os dias. E Jesus Cristo, lá em Mateus 12:30, diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem não ajunta, espalha. Então nós temos que estar com Jesus, ser com Jesus todos os dias da nossa vida, para que nós não venhamos a cair em tentação. O povo deveria apegar-se a Deus, ou seja, entregar-se a Ele e dele obter força. O que significa isso para nós? Todos os dias nós temos que viver em oração, ler a palavra de Deus, estar em adoração a Deus, em comunhão com Deus. Porque Jesus disse, aquele que está junto à videira, ele vai dar fruto e não vai se afastar, vai permanecer ligado à videira. E nós temos essa promessa para conosco. Lá em Judas 24:1 diz assim: Deus é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado para a glória. Então, olha só que promessa. Deus é poderoso para nos guardar até a volta de Jesus, para nos apresentar santos perante Deus. Queridos, que Deus nos ajude a estarmos sempre ao lado de Jesus, permanecer fiéis a Deus, todos os momentos da nossa vida. Para isso, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Foi isso que faltou lá no arraial dos israelitas. Alguns não colocaram Deus em primeiro lugar e fizeram aquilo que Deus disse para eles não fazerem. Não se envolva com as outras nações pagãs. Eles deveriam ser uma luz e não se envolver com os outros. Que Deus os abençoe e que vocês continuem estudando essa lição para a glória de Deus, para vocês estarem firmes na palavra de Deus, juntos com Cristo. Amém, irmãos, amém. Meus irmãos, nessa lição de quarta-feira, eu quero refletir com vocês o que está escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, quando Moisés faz uma exortação àquele povo para que obedeça às leis e os juízos de Deus para aquele povo recém-saído do Egito. Então agora eles estão prestes a possuir a terra prometida, né? Então eles recebem essa exortação de Moisés, né? Dizendo que obedecessem, porque muitos daquele povo não obedeciam, né? Então Moisés ainda diz ali: você viu o que aconteceu para aquele povo que obedeceu a outro Deus, Beal-Peor, né? Deixa eu ver o nome dele aqui, Baal-Peor era o nome desse Deus que eles obedeciam. E Moisés então frisou: vocês viram o que aconteceu com esse pessoal, né? Deus, o Pai, simplesmente exterminou, né, esse povo. Então, quando chega no versículo 5, de 5 a 9, nós temos ali uma das passagens mais profundas da Bíblia, né? Dizem, né, os nossos autores que esse texto poderíamos encará-lo como o mais importante da Bíblia e que o resto seria apenas comentários, né, ou acessórios. É claro que não, né? É uma figura de linguagem que ele usa ali. Lógico, a nossa Bíblia, você sabe, é a palavra viva de Deus, porquanto tudo que está ali
é de suma importância para mim e para você. Mas ele quis apenas ali, quem sabe, elevar mesmo esse texto que está ali no capítulo 4, nos versinhos de 5 a 9, que mais uma vez ali Deus reforça usando Moisés, né, dizendo do que ele queria desse povo, ou seja, a obediência, né? Então ele diz assim, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízo, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Então, a síntese de tudo, né, nas palavras de Moisés, dita por Deus, era que o povo simplesmente obedecesse. E você não acha que isso vale para nós hoje? Meus irmãos, na lição de quinta-feira vai falar para nós sobre a sabedoria e o entendimento. E quando você vai lá no capítulo 4 de Deuteronômio e no versículo 6, você vai se surpreender. Porque diz assim: à primeira vista pode parecer que os próprios estatutos e juízos continham a sabedoria e o entendimento. Mas não é isso que o texto diz. O Senhor ensinou-lhes estatutos e juízos, sim, ensinou-lhes. Porém, a sabedoria e o entendimento estavam em cumprir e obedecer. Então você vê que sabedoria e entendimento, né, é praticamente um sinônimo, né, de cumprir e obedecer, né? Então, por que o Senhor diz ser a sabedoria e o entendimento de Israel aos olhos dessas nações, né? O que ele diz para essas nações? O que seria então, né, sabedoria e entendimento, né? Simplesmente obediência aos estatutos e juízo. Eles deviam viver as verdades que o Senhor lhe havia concedido. E só podiam, né, fazendo isso e obedecendo-lhe, né? O que Deus pedia era tão somente isso, que obedecesse as regras, que cumprissem, né, pela obediência os estatutos e o juízo, né? A obediência aos estatutos e juízo era o que importava, em se tratando de testemunhar ao mundo, a ponto de, como está ali na Bíblia, não dá para ler porque o tempo não me permite, mas muitas daquelas nações diziam assim, verdadeiramente, esse povo aí tem, né, conhecimento, né, tem sabedoria, né, e tem entendimento, porque era um povo que cumpria, era um povo que, pelo pedido de Deus, seja exemplo para outras nações. Então, os que professavam a Deus, baixavam a cabeça, além de obedecer os estatutos e juízos, eles também pregavam o Evangelho. Oi, meus queridos, feliz sábado, amigos, as pessoas que vão ver esse vídeo, irmãos da igreja. Vamos encerrar a lição hoje? Mais uma semana chega ao fim, né? Estamos já na lição 6, meus queridos. Rapidamente já estaremos no final do ano. E essa lição hoje faz uma pergunta para nós. Que nação há tão grande? Que nação é essa tão grande? O que ela tem de tão especial? E o nosso verso para memorizar nos falou durante essa semana. Disse assim: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje lhes proponho. Está em Deuteronômio 4 e 8. Era o Senhor perguntando: que nação é essa que tem estatutos e juízos tão justos, né? Mais justos que a lei que o Senhor estava dando para o povo. Que nação era essa? Será que a nação
que tem o melhor estrategista, o melhor presidente, né, que realiza os maiores feitos. Seu poder político é aquele que é enunciado em todas os outros países, né? As suas façanhas, suas guerras, suas riquezas. Será que é isso que caracteriza uma grande nação? Será que Israel estava dentro de tudo isso? Será que Israel era essa nação que lutava, que realizava, que fazia? Ou será que não é nada disso que conta o poder bélico, né? O poder de armas, o poder de ser estrategista com as outras nações, de ter bom relacionamento? Será que é isso que torna uma nação grande? A nossa lição responde essa pergunta. Estudamos durante a semana que nada disso tem valor diante dos olhos do Senhor. O que tornava ou que torna uma nação especial tão grande não é o que ela faz, nem o que ela deixou de fazer. Não é o que ela era ou o que ela não é. O fato é de quem é o Deus dela. Aquilo que ela segue, aquilo que ela se propõe a fazer como seus estatutos. A lição dessa semana nos falou que o que tornava o povo de Israel diferente, o que nos torna hoje diferente das outras nações, somos um povo escolhido, os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque nós temos uma lei perfeita, não precisamos nem acrescentar, nem tirar. Nós temos uma lei sábia, uma lei vibrante e inteligente, né? Que aquele que guarda esta lei testifica de Cristo Jesus. Temos uma lei que é divina, a menos, né? É uma lei que nos leva a nos voltar para o Deus, que nos dá benefícios para sermos uma grande nação. Então, o que nos torna uma grande nação está aqui. Quero encerrar a lição dessa semana com esses 2 versos. Em Deuteronômio 4, o verso 2 e o verso 6, que diz assim. Verso 2. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. E o verso 6 que nos diz assim. Guardei-os, pois cumpri-os, porque isto será vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos outros povos. E ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Que possamos testificar, testemunhar, viver os estatutos do Senhor, os 10 mandamentos, sem tirar e nem pôr uma vírgula, mas sermos testemunhas de Cristo Jesus. Que vocês, durante a semana, consigamos ser testemunhas desse Deus tão misericordioso, tão querido, e seguir a sua lei, como ela diz, guardando os 4 mandamentos, primeiro que fala de amor a Deus, e os 6 últimos que fala de amor ao próximo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma boa semana, um feliz restante de sábado, e até o próximo, vamos encerrar a lição. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Senhor, ajude-nos a aprendermos a ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, à nossa mente, enquanto mantivermos comunhão contigo. Por favor, faça-nos praticantes da oração. Em nome de Jesus. Amém.